Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui no dia 159 do Plaboc. Então, se você está chegando por aqui, não esqueça, por favor, se inscreva no canal e ajude esse projeto a alcançar mais pessoas. Clique ali no sininho, ative as notificações para que você seja notificado sempre quando houver conteúdo novo aqui no nosso canal. Tá certo? Posso contar com você? Então, faça isso, nos ajude para que o Plaboc alcance cada vez mais pessoas. Tá? Eu também quero te convidar a você participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, entrar e desfrutar ali de muito conteúdo complementar que vai certamente edificar a sua vida. Tá? Hoje nós vamos fazer a leitura dos seguintes trechos. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, dos versos 25 ao 29. Depois vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 22, dos versos 1 ao 7. Voltaremos para segundo Reis, vamos ler todo o capítulo 9 e vamos para o capítulo 10 ler do verso 1 até o verso 17. Depois vamos voltar a segundo Crônicas, capítulo 22, versos 8 e 9. Vamos voltar para segundo Reis, capítulo 10. Vamos ler agora do 18 ao 31. Depois vamos seguir para o segundo Reis, capítulo 11. Vamos ler os 3 primeiros versículos, 1 ao 3, né? E por fim, segundo livro das Crônicas, capítulo 22, dos versos 10 a 12. Tá bom? Então, é só você separar os trechinhos aí para que você possa acompanhar aqui a leitura de hoje. Tá certo? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa leitura. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de lermos a tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor possa segurar em nossas mãos, que o teu Espírito ilumine a nossa vida, nos faça aprender, esclareça-nos, ó Deus, para que sejamos cada dia mais servos teus, para que possamos praticar aquilo que nós vamos ler. Nos dê essa oportunidade, Senhor. Nós assim oramos, pedindo o teu auxílio, que o Senhor dê condições a cada um dos meus irmãos e irmãs, para que eles possam, Senhor, continuar firmes nesse projeto, nesse propósito de ler a tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. O primeiro trecho que vamos ler, segundo livro dos Reis, capítulo 8, dos versos 25 a 29. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Então, Jeorão é aquele que morreu com aquela doença terrível. A Bíblia dizendo que ele não deixou saudades. Não foi isso? Certo? Então, em Judá, né, que está ali no mapa, olhando no mapa na parte de baixo, começa a reinar Acasias. Tá? E lá em cima, na parte de cima, no mapa, né, em Israel, no Reino do Norte, está reinando Jorão. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Atalia, filho de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Casias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, enquanto estava doente. Tá? Então, a observação que eu quero fazer aqui, tá, desse primeiro trecho, a primeira coisa o problema é o seguinte: ele, quando lá Josafá se aparenta de Acabe, não é isso? Então, olha só como é que, às vezes, a decisão que a gente toma, ela pode nos trazer um malefício lá na frente. Então, Josafá saiu do seu reinado ali, em Judá, e aí ele vai arrumar parentesco com Acabe, lá em cima. Então, a palavra até usa essa expressão, ele se aparenta de Acabe. Um rei só misericórdia. Então, nós precisamos nos atentar para isso.
Como evitar isso? Vivendo a palavra, irmão. Precisamos ser obedientes à palavra. Só isso. Só isso, só isso. Então, olha só o problema que Josafá foi arrumar. Se aparentar com Acabe. Né? Que problema? Aí, né, passam-se os anos e tal, então agora Acasias, ele assume o reinado em Judá, né, o reino do sul, ele assume ali, e aí num determinado momento Jorão fica doente. Por quê? Fica doente não, né? Na verdade ele foi atacado ali pelos sírios, e aí ele vai lá visitar. Acasias vai visitar Jorão. Ele vai lá. Ele vai lá arrumar o quê? Amizade. Ele vai lá arrumar amizade com Jorão. Então, isso também é um problema, tá certo? Isso também é um problema. Vamos lá, vamos seguir para a gente poder entender melhor essa história. Então, nosso segundo trecho, segundo livro das Crônicas, capítulo 22, dos versos 1 a 7. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Dalia, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. Também este, né, isso aqui já lemos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Azarias, filho de Jeorão. Então perceba que Azarias e Acasias são a mesma pessoa. Judá, rei de Judá, desceu então para ver a Jorão, filho de Acabe de Israel, porque estava doente. Então, Azarias, né, ou Acasias, sai ali de Judá e vai lá em Jorão, porque eles tinham se juntado para ir contra os sírios. E se rebentam, tá? E se rebentam. Isso aqui é importante. Tá? Verso 7. Veio depois de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Então aquilo ali tinha um projeto de Deus. Então aquele abatimento de Acasias, aquela peninha dele, que ele sofreu, a peninha de Jeorão, ou melhor, de Jorão, que estava no reino do norte, tá? Então aquela peninha que ele sentiu de Jorão fez com que ele saísse de lá, do sul, do reinado do sul, para poder ir visitá-lo, porque ele estava dodói. Tá? Porque ele foi. Nós vamos ver que na batalha ali, que estavam os dois, Jorão ele foi atingido, quase morto ali pelos sírios, tá certo? Então, Deus ele estava com um propósito, um projeto naquilo ali. Por quê? Porque havia um juízo da parte de Deus, a palavra de Deus. Deus havia determinado o juízo ali. E ali no final ele coloca o quê? Eles estavam juntos, porque eles precisavam estar juntos. Para quê? Porque Jeú foi ungido, o rei, não é isso? Ele que ia resolver esse problema. Ele seria o executador do juízo de Deus. Então vamos seguir? Próxima leitura, segundo Reis, capítulo 9. Então vamos ler todo o capítulo 9, né? Então vamos lá, verso 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os seus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, tá? Então só esclarecendo aqui que a almotolia é um pequeno vaso, né? Um vaso pequeno, de bico estreito, enfim, é como se fosse aquele, mal comparando um bule, né, um bulezinho, eu não sei se você lembra, havia uma lâmpada, tipo uma lâmpada de Aladim, que colocava um óleo, que aí assim você tinha um botãozinho que você apertava, assim, ela tinha um biquinho, e aí você colocava óleo ali, ficava mecanismos e tal, enfim, é por aí. Então, era um pequeno recipiente para colocar óleo, tá certo? Então, chegando lá, então Eliseu manda um dos moços, filho dos profetas. Eliseu manda dos filhos um dos profetas irem. Verso 2. E chegando lá, vê onde está Jeú,
filho de Josafá, então, olha, ele já dá um endereço, filho de Ninsi, e entra, e faz que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. E toma a almotolia de azeite, derrama-o sobre sua cabeça e diz: Assim diz o Senhor: Ungite rei sobre Israel, então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta Ramote de Gileade. Então Eliseu falou para ele assim: vai lá, vê, destaca Jeú, unge-o e vai embora. Não olha nem para trás. Verso 5: E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu, então abriu, perdi. Abriu a porta e fugiu, verso 10, né? Agora o 11. E saindo Jeú, então ele faz, dá um recado e vai embora. Verso 11. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram: Vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: A mentira. Agora faze-no saber. E disse: Assim me falou, dizendo: Assim te diz o Senhor: Ungite rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele no mais alto degrau. E tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Então olha só, havia o rei. Então Jeú ele é ungido tendo rei, tá certo? Tendo rei. Então isso é importante é, 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 a gente observar aqui, tá certo? Então como Deus ele começa a agir para colocar ali o seu juízo. Então, havia rei, mas mesmo assim ele unge a Jeú, tá certo? Então, vamos lá. Verso 14. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram. Quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Entenderam agora? Então, lembra que aquele abatimento de Acasias veio da parte de Deus para que ele pudesse ir ter com Jorão. Então ele está junto de Jorão e nesse ínterim Deus ele vai ungir, né? Eliseu vai lá, chama um dos moços dos profetas e fala assim, ó, tu vai lá e vai ungir a Jeú. Então Jeú agora está vindo para Jezreel e os dois bonitos estão lá, Acasias e Jorão. Verso 17. E o Atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse, veja uma tropa. Então disse Jorão, toma um cavaleiro e envia-o ao encontro e diga, a paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: Assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o teu carro
e aparelharam seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú. E o acharam no pedaço de campo de Nabote, o rei israelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe, olha só, hein? Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Que paz é essa? Que paz é essa que vocês estão longe dos caminhos do Senhor? Que paz é essa que vocês não vivem mais a palavra? Que paz é essa que vocês não buscam mais o Deus de Israel? Que paz é essa que você está falando? Não tem como haver paz entre nós, porque você simplesmente virou um idólatra. Você simplesmente abandonou o Senhor. Que paz? Como é possível haver paz? Como é possível haver acordo? Então, meus irmãos, isso também traz para nós o recado daquilo que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje. A deturpação da palavra de Deus, a vulgarização da palavra de Deus, que a Bíblia precisa ser revista, que a Bíblia precisa ser reinterpretada, que a Bíblia está sendo relativizada, não é isso? As ideologias, né? Os tipos de casamento, né? Casamento entre aspas, para nós, servos do Senhor, só existe um tipo de casamento, né? A deturpação do valor da família, a deturpação da família, da masculinidade, feminilidade, enfim, tudo está sendo relativizado. Então, não é possível, não podemos ter paz com esse tipo de ensinamento, de ideologia, de ensino, de doutrina que contraria a palavra. Coisas de cabeça humana. Nós não podemos nos render a isso. Então, olha como que Deus ele trabalha. Tá? Há uma expressão aqui, quando Jorão ele olha e ele vê Jeú, ele usa uma expressão muito interessante que tem aqui na revista corrigida. Ele conhece o andar de Jeú. Ele conhece o andar de Jeú, porque ele anda furioso. Não que o servo de Deus seja furioso, tá certo? Mas nós nos sentimos incomodados e não passivos a tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos reagir, nós precisamos falar, nós precisamos opinar, nós precisamos nos posicionar como servos de Deus. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar em cima de muro. Tá certo? Nós não podemos. Não, disso eu não falo. Não, porque política, porque nós não temos nada com isso. Como assim? Como assim? Você, meu irmão, minha irmã, que é ministro, que tem ali uma liderança na igreja, nós precisamos fazer com que o nosso povo entenda. Se eu sou um cidadão que participa politicamente do meu país, nós precisamos ter plena consciência disso. Não estamos dizendo que todos temos que ser cientistas políticos. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. Precisamos nos informar o mínimo possível. Né? Não queremos que todos, não, são todos intelectuais da política. Não estou dizendo isso. Mas nós precisamos procurar conhecer, saber. Às vezes tem crente que joga voto fora. Ele não pesquisa sobre o candidato dele, ele não pesquisa quais são as propostas do candidato dele, ele não sabe como que ele vai tratar os crentes, né? Quais os projetos que ele tem para a igreja, para os evangélicos e para os outros também, na área da saúde, na área da educação, o que o filho dele vai receber na escola, que tipo de educação que ele está recebendo. Então, as pessoas vivem alienadas. Nós não podemos, nós temos que fazer igual o Jeú. Nós temos que andar furiosamente, não com ódio das pessoas. Nosso inimigo não é pessoa. Tá certo? As palavras de Deus dizem que são as potestades, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas é claro, há pessoas que são usadas. Porque há pessoas que são instrumentos. E nós precisamos combatê-las. Precisamos combater suas ideias, precisamos refutá-las. Tá certo? Precisamos argumentá-las, irmos para a palavra. Então, nós não podemos ser passivos. Ah, é assim mesmo, é assim mesmo. O que importa é a gente fazer o culto. O que importa é isso. O que importa é eu poder ir para a igreja. O que importa. E o resto da vida, irmão? E o resto da sua vida? Como é que fica? Com relação ao trabalho, com relação à saúde, com relação à educação, com relação ao transporte, à infraestrutura da sua cidade, do lugar que você mora.
Até mesmo dando o lugar onde a sua igreja está instalada, o bairro, a cidade, o estado, enfim. Então, queridos, por favor, vamos acordar. Vamos acordar para a vida. Tá certo? Como que nós vamos ser sal da terra se você não participa politicamente da sociedade? Como? Se você não participa economicamente da sociedade, se você não quer nem saber de nada. Isso não me importa. Como assim isso não te importa? Então a gente fica assim, eu fico extremamente chateado com esse tipo de comentário. Mas é a minha opinião, tá bom? Então, vamos continuar com a leitura. Então, Jeú está indo furiosamente para lá, e Jorão tem a cara de pau e fala: tem paz. E aí, Jeú dá essa palavra, verso 22. Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Nós temos que apontar o erro das pessoas. Esse é um dos grandes problemas hoje. Eu não estou dizendo que você tem que humilhar as pessoas, eu não estou dizendo que você tem que expor as pessoas, mas as pessoas precisam ser corrigidas. Aí tem aqueles que ficam mandando letrinha, né? Também. E isso, para mim, é o cúmulo do cúmulo. Então, você está lá num grupo, né? Quer seja no seu local de trabalho, que está lá no seu local de trabalho. Aí tem um determinado funcionário que falha. Ele erra, ele comete um erro, tá certo? E às vezes um erro que deliberado, tá? Ele sabe que está errando. Aí você tem uma reunião, a chefia, a supervisão, para falar para todo mundo. É que todo mundo tem que ouvir por causa do erro do elemento lá. E às vezes isso acontece dentro das congregações, sabia? Então você tem uma pessoa que está errando, que está com uma postura que não condiz com a postura de servo de Deus, mas ele não recebe correção. Aí todo mundo tem que ouvir. Você está no ministério de novo. Aí tem lá uma pessoa, não estou falando da parte técnica em si, mesmo que seja, está com uma postura que não, sei lá, está semeando uma contenda, está, enfim, mentindo, pecando, enfim, fazendo algo que não é de um caráter de cristão. Aí o que, que acontece? Aí o ministro, lá, o líder, reúne todo mundo para falar. Não fala com a pessoa. Corrige-a. Corrige-a. Tá certo? Lembra da palavra de Deus? Jesus é igual. Você vai lá no seu irmão, se ele tiver errado, vai lá nele. Vai lá nele. E ainda assim, Jesus fala assim: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, se ele tiver alguma coisa contra você, agora você sabe, porque você sabe que ele errou. E nós somos contra o pecado. Contra, não estou dizendo que nós não pecamos, mas nós precisamos fazer o quê? Aborrecer o pecado. O pecado precisa nos aborrecer, irmão. Então você vai lá, conversa com o irmão. Olha só, irmão, vamos sentar aqui, ó, isso. Você não acha que essa conduta é isso que precisa ser feito? Aí, o que acontece? Que Jesus fala, você vai ganhar seu irmão. Agora, se ele não quiser a correção, aí você lava suas mãos. Então, irmãos, isso é postura, não é ficar em cima de muro. Eu não falo nada, eu não tenho opinião. Calma aí, meu irmão. Irmã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá certo? O povo de Deus, ele não é um povo alienado, não. Tá certo? Ele não é um povo, não podemos ser alienados. Precisamos nos informar, tá? Precisamos buscar informações sobre política, sobre economia, como é que está o nosso país, como está a infraestrutura do seu bairro, quais são os vereadores da sua cidade, aqueles que atuam na área onde você mora. Você conhece algum dos projetos que ele colocou, que ele prometeu na última eleição? Ele cumpriu? O prefeito que está na sua cidade é a mesma coisa. Ou será que só se você for beneficiado diretamente, é que ele vai receber o seu voto? Isso é pensamento cristão? Isso é pensamento de alguém que ama o Senhor? Então, reflita nisso, tá certo? Claro, isso quando também a denominação deixa, né? Porque às vezes nem tempo para isso você tem, porque você vive dentro do ativismo religioso, dentro de igreja o tempo todo dia, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, que você não tem nem tempo. Não ache que isso é bom, tá, meu irmão? Não ache que isso é bom, não. Tá? Observe que às vezes você está servindo mais a denominação do que a Deus. Então Jeú chega para ele e fala: vem cá, que paz. Que paz. Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Verso 23. Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. E a flecha saiu pelo coração
e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão, toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria nesse pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o nesse pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu também pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano 1º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber e disse: essa é a palavra do Senhor, da qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço de campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, essa é Jezabel. É, meu irmão, a palavra de Deus é isso aí. Agora é o seguinte, isso é resultado de um homem posicionado. Jeú, ele partiu para... Jeú não perdeu tempo. Ele foi ungido, rei, e ele partiu para cima. Foi para cima de Jorão e foi para cima de Acasias. Não teve acordo. Tá certo? Nós não podemos ter acordo, irmãos. Não tenha acordo. Certo? Não tenha acordo com ideologias que não glorificam o nome do Senhor. Não tenha acordo com ensino, educação que não glorifica a Deus. Não tem acordo. Não tem acordo. Vamos para o nosso próximo texto. Segundo Reis, capítulo 10, vamos ler do verso 1 ao 17. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo, em chegando a vós essa carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas, olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Então, o que Jeú está falando? Ó, vocês vão olhar aí o melhor e mais reto dos filhos de quem ele acabou de matar, que foi Jorão. Não é isso? O qual ponde sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como pois poderíamos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos, e ninguém poremos rei. Faz o que for bom aos seus olhos. Ele falou: ó, você que sabe aí. Gente, o cara se levantou contra 2 reis. Verso 6. Então, segunda vez, ele escreveu outra carta, dizendo: se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a esse tempo, vinde a mim a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões, à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos. Eis que eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes?
Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe, em Jezreel, como também todos os seus grandes, e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhes deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. Estando no caminho em Bet-Equed dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai os vivos. E eles o apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equed. 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto ao teu coração como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: É. Então, se é, dá-me a tua mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao campo e disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra de que o Senhor dissera a Elias. Então, ó, ele pegou e matou 70 filhos. Ele não matou, né? Ele deu ordem lá, a galera lá que cuidava dele. Então, 70 aqui, mas 42 aqui. Então, olha só, olha o que Jeú está fazendo. Olha só o que Jeú está fazendo. Vamos lá, próximo texto. Segundo livro das Crônicas, tá? Capítulo 22, vamos ver os versos 8 e 9. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e trouxeram a Jeú e o mataram. E o sepultaram, porque disseram: Filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Próximo texto, segundo livro dos Reis, capítulo 10, agora dos versos 18 a 31. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal. Aqui vem o sarcasmo de Jeú. Tá? Jeú, porém, muito servirá. Então, olha só, ele está falando assim: Acabe serviu muito pouco a Baal. Agora eu vou servir a Baal de verdade. Eu vou servir muito. Olha a estratagema de Jeú. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo o Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem que, porventura, nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela trinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Olha só que coisa. Jeú destruiu a Baal de Israel, porque quem comandava era Baal. Baal era o Deus de Israel. Mas Jeú destruiu. Então, olha só, vamos aqui fazer uma análise rápida. Como que um homem destrói um Deus? Simples. Baal não era Deus.
Só há um Deus Todo-Poderoso. E esse Deus que olhou para mim e para você com o seu olhar de amor, de ternura, de salvação, e te resgatou, e me resgatou. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno da sua vida, do seu serviço. Ele é digno da sua obediência, ele é digno da sua devoção, da sua dedicação. Não tem por que adorar outro, por que adorar a Baal, por que adorar a sua carne, por que adorar a si mesmo. Vamos adorar ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Verso 29. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então aqui mostra a fragilidade de Jeú, né? Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e, conforme tudo que eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Olha só. Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração. Não se entregou por completo. Próximo texto, 2 Reis, capítulo 11, versos 1 a 3. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, e seu filho era morto, levantou-se. Olha só, hein? Olha o que essa mulher fez. Gente boa toda a vida. Tá? Gente boa toda a vida. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Quem foi que ela destruiu? Ela destruiu seus próprios netos. Nora. Os irmãos estão percebendo? Por quê? Por causa de poder. Poder. Vamos lá, verso 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, olha, Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tá certo? Ela era irmã de Acasias, filha de Jeorão, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele a sua ama na recâmara e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Tá vendo? O que ela estava querendo? Ela estava querendo ser rainha. Ela queria mandar, ela queria poder. Então, qual era a sede de Atalia? Poder. Então, enquanto ela estava governando, né, através do filho, o filho estava como um fantoche, né, no caso Acasias. Então, enquanto ele estava ali obedecendo aos seus mandos e desmandos, para ele estava tudo certo. Para ela estava tudo certo. Mas a partir do momento que Acasias morre, então ela vê ali um problema. Certo? Jeú mata Acasias, e aí o que acontece? Agora ela toma a frente. Só que ela mata tudo, mata seus próprios netos. Ela mata os filhos de Acasias. Só que Jeoseba, não é isso? Que era irmã de Acasias, ó, ou seja, a tia pega um dos sobrinhos, né? Joás, e aí o que ela faz? Ela esconde. Ela esconde. 6 anos. Por 6 anos, ela esconde Joás. Tá? Vamos lá. No último texto, o relato é esse que a gente leu, o segundo livro das Crônicas, 22, 10 a 12. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Toda. Porém, Jeozebate, tá? Ou Jeozeba, né, no texto que lemos, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs como a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, então veja que ela fala que ela tem 3 nomes, né? Jeozebate, Josebete, Jeozabeate, Jeozeba,
filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia de modo que não o matou, e esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos. Atalia reinou sobre a terra. Então, qual é a questão aqui, irmãos? Esse comentário rápido. Então, morre Acasias, e Atalia, que é sua mãe, ela fala assim, pô, vou matar todo mundo para assumir o reino. Ele não tem filho, não é isso? Acaba com os filhos dele. Ou seja, o que ela queria matar? Ela queria matar o rei. Ela queria matar o rei. É isso que o mundo quer fazer. Ele quer matar o rei na minha vida, na sua vida. Mas a providência divina não deixa. Jeozebate, Jeuzabeate, Jeozeba, ela olha e fala assim, eu preciso preservar a promessa. Eu preciso preservar a promessa, porque Deus ele prometeu que não ia faltar. Não ia faltar. Não ia faltar. Linhagem de Davi no trono de Judá. Então, se todo mundo morre, essa profecia, essa palavra de Deus não iria se cumprir. Porque a linhagem de Davi ia parar em Arrasias. Mas olha só como Deus é maravilhoso. E aí ele usa essa mulher e fala assim, eu preciso esconder o rei. O rei ele vai ficar escondido. Na minha recâmara. Ele precisa estar na minha recâmara. Ele precisa estar aqui dentro. Onde a Thalia não vai ver. A Thalia não pode acessá-lo. E muito menos matá-lo. Eu vou guardá-lo aqui para que ele seja preservado. A palavra precisa estar aqui para ser preservada na nossa vida. Tá? Mesmo em lugares de perseguições, a palavra de Bíblias são queimadas, Bíblias são jogadas fora, são rasgadas. Se a palavra estiver aqui, meu irmão, aqui não tem quem tire. Pode tirar a sua vida, a minha vida. Mas a palavra de Deus aqui, ela não sai. Não tem como tirar lá. Certo? Preservar o rei, preservar a majestade de Jesus, preservar Cristo no seu coração. Porque o que a Thalia quer fazer? Ela reina sobre a terra. E ela quer matar a linhagem real. Ela quer matar o rei. Porque ela quer reinar. Certo? Então, fique atento a isso. Lute para que o rei seja vivo. Lute para que o rei ele não seja entregue, ele não seja morto, ele não seja retirado da sua vida. Certo? Aqui a gente termina a nossa leitura. Nesse ponto, olha só, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje. Te louvamos pelo teu ensinamento, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Te louvamos pelo teu sustento e te louvamos por esse privilégio de aprendermos com a tua palavra. Oramos assim gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, sua congregação, sua família. Não esqueça de dar o like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar ali no sininho, ativar as notificações, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui. O versículo que mais te chamou a atenção, a passagem que mais te chamou a atenção, aquilo que você tem aprendido, compartilhe com a gente. Não esqueça também de seguir a gente lá também na rede vizinha, lá no Instagram, Instituto Aletheia UFC. Espero vocês lá e também no próximo dia do Plabó. Que Deus os abençoe.